pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre encher-se do Espírito Santo. Para isso, abre por favor em Efésios capítulo 5, versículo 18. Tá muito calor hoje, mano. Muito. Pega um pouquinho a janela também. Ai, Jesus, manda o vento. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos duas ordens aqui nesse texto. A primeira é, não vos embriagueis com vinho. Embriagar-se e vinho são as palavras principais nesse texto. E o vinho pode ter o sentido literal ou o sentido espiritual. Literalmente, essa frase é bem óbvia. Não vos embriagueis com vinho. Não fiquem bêbados, porque isso vai fazer mal para você corporalmente e vai fazer mal para você espiritualmente. Não convém que sejamos escravos da bebida quando somos servos de Cristo. E o sentido espiritual do vinho é o que está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 34. Jesus está falando dos fins dos tempos. E ele vai dizer, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e do cuidado da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Algumas pessoas serão improvisadas. O dia do Senhor vai vir como um ladrão para pessoas que no seu coração estiverem embriagados. Mas como que se embriaga o coração? É simples, com o pecado. A lista inteira que Paulo vai fazer antes desse versículo, no capítulo 5. Andar nas trevas, falar de forma grosseira, de forma negligente, de forma feia, chula. Além de não aproveitar o seu tempo, não remir o seu tempo, ser tolo, ser um inimigo de Deus, se gloriar no pecado. Todas essas coisas vão fazer com que nós caminhemos à destruição. A regra é clara, nós não podemos nos embriagar nem com vinho espiritual, nem com o vinho físico, porque os dois levam à contenda, os dois levam à morte, os dois levam à escravidão. Só deixa eu ver se tá gravando, né? Porque eu gravei um inteiro, mano. Aí quando eu fui pegar, não foi. Em contrapartida, com tudo isso que a gente está falando, ele vai dar uma ordem também, enchei-vos do Espírito Santo. E essa palavra enchei-vos agora é o nosso foco. Enchei-vos está no imperativo. É uma ordem de Paulo, não é uma sugestão. Deus está nos ordenando, encham-se do meu Espírito. A segunda coisa é que a gente percebe que o enchei-vos está no plural, é para todos. Todos devem ser cheios do Espírito. Não é só para o pastor, para os presbíteros, não. Todas as pessoas, de todas as idades, menino ou menina, independente da escolaridade, todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A terceira coisa que a gente percebe é que ele está no presente contínuo, ou seja, todo dia, dia após dia, pela manhã, devemos clamar para que sejamos cheios do Espírito Santo. Não importa o quão cheio do Espírito Santo você já foi, você tem que continuar se enchendo. É como beber água, não importa quanta água você já bebeu, se você parar de beber, você morre desidratado. Ou seja, é um imperativo, é para todos, é uma coisa contínua. E por último, deixem-se encher do Espírito Santo. Vai traduzir a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Nossa, chique. Que é mais ou menos o seguinte, o Espírito Santo quer nos encher. E nós devemos estar vazios e deixá-lo nos encher. Porque o Espírito Santo se entristece quando não estamos cheios dele. Porque qualquer coisa que não seja o Espírito vai levar à morte, vai levar à escravidão. Vai ferir o nosso coração. Não peguemos o vinho que o mundo oferece, porque é uma falsa alegria, leva à morte. Que nós nos enchamos do Espírito Santo, que é a verdadeira alegria que nos é dada por Deus. Por último, a palavra embriagar-se tem um significado muito importante nesse versículo, porque aquela pessoa que está embriagada com vinho, que está bêbada, ela vai deixar que o vinho influencie todas as suas ações, toda a sua fala, todos os seus pensamentos, a sua forma de andar, a sua forma de agir. Da mesma forma, quando estamos cheios do Espírito Santo, devemos deixar que ele influencie as nossas ações, a nossa fala, o nosso pensamento e as nossas emoções. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, agimos com graça um para com os outros. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa forma de falar
muda. Nós aproveitamos o nosso tempo, andamos em santidade, somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo, como está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 18. E bateu uma ventania aqui, olha que bom. Que o vento do Espírito Santo sobe sobre sua vida. E eu te faço o desafio, e o desafio é, se você está se enchendo com vinho, se você está se embriagando com vinho, arrependa-se. Você está em pecado. Não dá para fugir, não dá para... Você tem que se arrepender, porque Cristo é fiel e justo para nos perdoar. E por último, se encha do Espírito Santo. E deixe que o Espírito Santo influencie cada ação do seu dia. Mas como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Oração e leitura da palavra. Porque Jesus disse que se clamássemos pelo Espírito Santo, Ele nos daria. E palavra, porque Ele age junto com a palavra de Deus. Uma coisa muito interessante é que depois desse versículo, Paulo vai começar a falar sobre a vida no lar. Ou seja, a gente consegue perceber que nós estamos cheios do Espírito Santo. Não quando estamos no púlpito pregando, mas quando estamos em casa vivendo. É isso, Deus abençoe, é nóis.